Fala aí, rapaziada, meninas. Estamos aqui, dia 13 de abril. Ó, hoje eu estou exatamente entre o meu aniversário. Eu estou há 2 dias do meu aniversário de nascimento e há 2 dias do meu aniversário de renascimento, porque o meu acidente foi no dia 15 de abril. Então, eu estou hoje, dia 13, eu estou exatamente entre os dois, igualzinho. Então, estou comemorando 2 vezes. Muito bem. Vamos então, vamos fazer a análise, então. Vamos começar a nossa reunião hoje. Nós estamos dividindo, então, em dois blocos. Depois a gente vai discutir o texto, e nessa aqui a gente vai fazer aqui a leitura do programa. Então, é que como a gente ficou conversando antes, né, deixa eu deixar claro. A gente vai começar, então, essa primeira parte lendo os documentos da Unifesp sobre os professores, sobre as suas linhas de pesquisa e tal, para o nosso grupo aqui pensar, né? Não sei se o Alisson pensa, se ele se estimula, assim, de repente, em encarar o mestrado, enfim. O Fábio, um doutorado, aproveitar que o Fábio está tranquilo, que ele nunca teve uma vida tão tranquila assim de trabalho, né? Então vai poder estudar bastante, tá? E a Bruna, que já estava ali com um projeto, né? Que ela chegou até a apresentar para a gente fez uma discussão e tal. A gente pode ver a partir de agora. Temos o prazo, parece que é um mês, né? Que é de hoje a um mês, mas de repente a gente pode ver o que os interessados aí que quiserem elaborar algum projeto que possam fazer para a gente e a gente ver o que dá, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui. Como é que eu tiro isso aqui? Não consigo, eu acho, né? Alguém sabe como que eu tiro essa? Que eu não quero ver isso aqui. Como que eu tiro? Clica aí nas três tracinhos, vê se tem alguma coisa aí, Cacau. Puta merda. Se apertar F11, ele fica a tela cheia, mas não sei se fica bom para você. O Fábio faz uma falta, rapaz, porque é o cara da tecnologia. Muito Lá na bem, escola eu Fabião. salvo muitos também. Legal, então vamos ver aqui. Espera aí que esse aqui, linha de pesquisa 2. Ué, e a linha de pesquisa 1? Ué, e só tem uma página? Que estranho. Bom, vamos ver então o que o Ney mandou aqui para a gente. Linha 2, linha de pesquisa 2, Educação, Estado e Trabalho. Estudos sobre escola, políticas e relações sociais que conformam a educação institucionalizada demandam diálogo com categorias amplas que medeiam a formação do ser humano, como trabalho, cultura, economia e educação, além do Estado como uma das formas de organização das sociedades contemporâneas. Dessa compreensão decorre a organização da linha, que abrange investigações sobre as relações entre trabalho, Estado e educação, sob diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas e metodológicas, em diálogo com aportes teóricos de disciplinas como ciências sociais, ciências políticas, história e ciências econômicas. Contempla pesquisas sobre implementação e avaliação de políticas públicas em educação, estudos internacionais de políticas e reformas educacionais, políticas de currículo e avaliação educacional, condições de trabalho docente e gestão educacional. As pesquisas desta linha têm como pontos de convergência o direito e a democratização da escola e as interfaces das políticas educacionais com as práticas escolares. As orientações são de Márcia Aparecida Giacomini e Luiz Carlos Novaes. E a linha 3, Escola Pública, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas. Esta linha de pesquisa agrega projetos que têm como objetos de estudo a escola pública na perspectiva de transformação da realidade social, os sentidos emancipatórios do conhecimento escolar na interface com processos formativos, também de caráter emancipatório, dos profissionais do ensino que ocorrem
nos cursos de licenciatura, formação inicial, e ao longo da carreira no magistério, formação contínua, consubstanciadas em práticas pedagógicas. Analisa as relações entre políticas públicas, programas de formação de professores e práticas pedagógicas. Os estudos abarcam a formação e a prática profissional de professores e pedagogos da educação básica e superior, tendo por base a problematização do exercício profissional em diferentes contextos institucionais, sob os seguintes aspectos: constituição da identidade docente, inserção profissional, desenvolvimento profissional docente, trato das relações de classe, étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual. A base de investigação dos estudos produzidos nessa linha de pesquisa parte da compreensão de que toda ação pedagógica é uma atividade teórico-prática situada, que se configura de acordo com o lugar em que se materializam as condições objetivas de vida e de trabalho. Bom, 2 programas bem interessantes, em 2 linhas bem interessantes. Eu já participei lá, acho que de 3 bancas, mas o professor que fez, ele não está em nenhuma dessas aqui. Estranho. Humberto de Andrade Pinto e Maria Isabel Meleiro Belo. Provavelmente eu já tenha feito alguma pesquisa, alguma banca ou com essa Maria Aparecida Giacomini ou com essa Isabel. Acho que eu já fiz banca. E aqui, aí vem algumas da educação física, mas aqui é a Unifesp de Santos. Esses 2 professores já trabalharam comigo. O Rogério trabalhou comigo na Faculdade de Brasília e a Nara trabalhou na Brasília e também trabalhou aqui na Cruzeiro. Então, do Rogério, Educação, Práticas Corporais e Saúde, Educação Física Escolar, Corpo e Cultura, Esportes e Ciências Humanas, Formação e Inserção Profissional em Educação Física e Saúde. E a Nara, Políticas Públicas de Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde, Educação Física, Esporte e Escola, Saúde, Educação e Qualidade de Vida, Infância, Corpo e Movimento. Bom, eu acho que esse de Santos aqui é meio distante, né? E eu acho que esses aqui estão bem na área da gente, né? Vamos dar uma olhada no que o Edivan me mandou. Deixa eu achar aqui. O Cacau, a Nara não era da Unixul também? Sim, a Nara foi. Ela foi Foi o minha que eu professora falei. também. Foi, provavelmente. Ela amei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver esse resumo que o Edivan me mandou depois. A presente pesquisa tem como objetivo estudar os impactos da Emenda Constitucional 95, imposta pelo novo regime fiscal, no cumprimento do Plano Nacional de Educação. Para tanto, será analisada como a educação básica é impactada por essa política de contingenciamento de gastos, objetos dessa pesquisa. Tem-se como esforço investigar se haverá o cumprimento das 20 metas do PNE. Deste primeiro enunciado, se faz necessário compreender se haverá possibilidade de planejamento e implemento de um novo decênio do PNE à guisa da vigência da emenda não, como é que chama esse aqui? Emenda constitucional, prevista até 2036. Esta pesquisa tratará de contextualizar historicamente a criação do PNE e como a educação se insere nos interesses do sistema capitalista, tendo como referencial teórico a Constituição Federal de 88 e Barros e Gimenez, ficou estranho aqui. Será utilizada a abordagem qualitativa de tipo etnográfico, com procedimento metodológico, a pesquisa exploratória e descritiva, levantamento de dados oficiais, documentos legais e bibliografia, analisados à luz dos pressupostos do materialismo histórico dialético, a partir dos referenciais teóricos de Martins e Lavoura, Benite e Nozaki. O sujeito da pesquisa serão as equipes gestoras
pedagógica e docente de escolas municipais, em 2 diretorias regionais de educação da Zona Leste de São Paulo. Os dados obtidos nos permitirão analisar criticamente a emenda constitucional, justificando-se assim como critério importante para a realização desse estudo. Não sei se está muito claro aqui. Tem como objetivo estudar os impactos, ok. Então, foi imposta, Também tá. fiquei com umas dúvidas. É. Do qual que é o objeto efetivo. Então, para tanto, será analisada como a educação básica é impactada por essa política de contingenciamento. Ok. Então, a ideia é estudar os impactos na escola. Então, tem-se como esforço investigar se haverá o cumprimento das 20 metas do PNE, que é o Plano Acho Nacional isso de bem Educação, né? difícil, bem amplo, né? Tem como esforço investigar se haverá, não, deveria se há, né? Se há, não se haverá. Se haverá, não, a gente não tem como saber. Não, então, é que ele está falando desse plano que é a cabeça, né? A ideia, né? Da referência do Plano Nacional de Educação 2014-2024. Então, se haverá o cumprimento, se as 20 metas Entendi. que ele que Cacau esteja e querendo Michele, investigar. deixa eu só dar um pitaquinho que eu não vou conseguir ficar até o final. Eu acho que realmente precisa estar mais claro ali, né? Porque, assim, não sei como é que ele está estruturando, é que as 20 metas aí do PNE é uma coisa de uma política pública estrutural muito ampla, né? Como que ele vai olhar isso dentro da escola? Porque eu vi que ali que o olhar dele depois é com diretores, né? Então, acho que, não sei aonde Então, que eu isso, acho eu que queria esse aqui, contexto. tem uma questão que é a seguinte, eu vou anotar aqui. Qual a ligação desta questão com a questão central? Né? Como é que isso está ligado? Porque aqui eu estou entendendo que é outra coisa. Ô, Cacau, esse PNL vence agora, 2014/2024, né? Aham. Não é, então não é se haverá. Eu acho que ele tem que colocar se já houve, né? Então, foi isso que eu Que esse é entendo. o futuro. Porque se haverá, é uma pergunta que haverá, como é que eu vou responder? O problema de pesquisa, ele tem que ser resolvível, ele tem que ser respondível, né? Sempre que eu coloco numa condição, ele não pode ser respondível, né? Mas nesse caso aí dele, ele tem como ver, apesar que 20 metas, eu estou com os colegas, é bastante difícil dele verificar a veracidade do acontecimento dentro do espaço escolar das 20 metas. Mas, enfim, nas Não, 20 metas, ele tem como ver se houve. Porque ele vence o PNE agora. Agora ele vai ter um novo Plano Nacional de Educação, né? Então, sim, não é se haverá aí. Se haverá, fica muito longe. é. Um plano que está Não, vencendo. não, eu acho que é uma outra pesquisa essa aqui. Sim, talvez ele pensar, como os colegas estão colocando, né? De pensar em uma das metas, né? Nas 20, tem condições muito amplo. Pensar de que forma que essa emenda ela afetou de alguma forma uma das metas. Não Isso, sei. se ele quisesse fazer essa implicação, Delimitar, né? aí ele poderia dar uma puxada aqui, né? Enfim, eu acho que investigar se haverá o cumprimento das 20 metas é tanta coisa envolvida, tantas variáveis que sai do escopo que ele está colocando aqui, né? Que já não é fácil. Ele está pegando essa emenda. Então, ele está tomando como base. Acho que não tinha ficado claro. Acho que o Alisson falou aí e a Michelle complementou. Acho que aí dá para entender um pouco melhor. Então, eu quero saber o impacto disso. Mas o impacto disso no quê? Nisso aqui. Então, talvez reformular isso aqui, tomando as metas. Agora,
isto aqui, para mim, é um dos elementos para isso aqui. Então seria, eu acho que a tese dele é essa aqui, e não aquela lá. Isso aqui, ele pode entrar como um elemento de análise disso aqui. O que vocês acham disso? Eu não sei se eu te entendi, mas eu vou tentar ver se eu entendi. Porque É, ó, volta lá no começo do resumo, que eu entendi que ele está colocando, ó, o impacto, a presente pesquisa tem por objetivo estudar os impactos da emenda. Então, qual certo. foi o impacto da emenda, considerando o Plano Nacional de Educação, né? Isso. Então, qual a referência dessa emenda em relação ao Plano Nacional? Aí a gente está discutindo, as 20 não dá, é muito amplo. Ah, daria para pensar em uma das metas, em algumas das metas, né? Quais metas ele quer direcionar esse olhar? Acho que é nesse sentido que eu entendi a pesquisa dele. Depois ele coloca, ó, desde o primeiro enunciado, se faz necessário compreender se haverá a possibilidade de planejamento e implemento de um novo decênio. Já que ele está considerando que há recursos para planejamento em relação à educação? Que Se essa faz emenda necessário é a que compreender. fala sobre os gastos, né? Teto de gastos. Isso, Essa eu estou mesmo. imaginando que é. Se Que a gente fala haverá que o teto de gasto, possibilidade ó, de desde o primeiro planejamento. enunciado, se faz necessário compreender se haverá possibilidade de planejamento de um novo decênio. Eu acho que isso ele não tem como, isso ele não tem como Sim, sim, investigar. sim. Vê, então, deste primeiro enunciado, se faz necessário compreender se haverá possibilidade de planejamento e implemento de um novo. Eu imagino, porque isso aqui é uma política de Estado, não é de governo, né? Então, isso aqui vai acontecer. Vai acontecer. Isso vai acontecer, independentemente de o quanto não se chegou aqui. Dependente das verbas que serão direcionadas para a educação, o Independentemente, plano vai existir. sim, O documento exatamente. bonitinho vai existir, É, né? sim, sim. E aí dá para discutir o impacto disso aí, né? Sim. O que eu acho difícil, talvez, de entrar neste campo, porque há uma precarização da educação, independentemente dessa emenda. Será, a pergunta que eu faço, será que essa emenda ela é realmente o vilão? Será que se não fosse essa emenda, o governo Michel, o governo Bolsonaro teria investido mais em educação? Então, não sei se essa emenda, como é que o governo Lula está tratando dessa emenda, ou essa emenda caiu? Eu Essa queria, emenda não caiu. Essa emenda, que eu saiba, ela tem uma duração aí de acho que era 20 anos, 20 né? anos. Isso, para você derrubar uma emenda constitucional, ela é pauleira, não é aquela, não é tipo uma MP, que é uma medida provisória que você derruba rapidinho. Sim, A sim. emenda constitucional tem uma questão aí de legalidade muito mais profunda. Não, Enfim, são só 3/5, né? São 3/5 do Congresso para aprovar e acho que para desaprovar também, sei lá, enfim, para modificar alguma coisa. Mas então, não sei, acho que porque precisaria elucidar um pouco melhor essa questão, né, Cacau? Porque para você olhar, por exemplo, o impacto de uma emenda constitucional, você precisaria como que você consegue ver esses vestígios, né? exato, Esses fragmentos aí desse impacto, né? exato. Aí que eu não estou conseguindo ver como é que ele ia trazer esses vestígios, porque algumas, por exemplo, eu já estou descartando que o chão da escola pode fornecer pistas. Aham. Porque vê, à Como que ele luz da coletaria teoria. esses dados, né? Como ele coletaria esses dados Sim, de sim, impacto? Essa que é a questão. Vai um pouquinho sim. mais para baixo, Cacau, que depois ele também coloca outro problema que ele vai
perseguir aí, ó. Essa pesquisa tratará de contextualizar historicamente a criação do Plano Nacional de Educação, como a educação se insere nos interesses do sistema capitalista, e aí traz o referencial teórico. Ó, será utilizada abordagem qualitativa de tipo etnográfico, com procedimento metodológico, pesquisa exploratória e descritiva. Eu acho que Então, acho que a metodologia aqui precisava estar mais claro o Porque objeto para a gente para pensar meta na. cumprida, ele vai ter que tratar de dados fora de qualitativa, né? sim, dados Sim, quantitativos, e não sim. sei se seria uma pesquisa etnográfica, né? Então, a pesquisa etnográfica que Eu ele acho, põe eu acho. aqui, São muitas pesquisas dentro aí, viu? É, Tá percebendo ele quer o mundo. ou ele reduz isso daí para alguma pesquisa central, porque você vê, ele coloca do primeiro da emenda constitucional até 2024. Depois ele propõe a fazer qual o impacto disso até 2034. Então, eu acho que são muitas pesquisas dentro de uma pesquisa. Não sei se dá conta, que nem o Fábio falou, onde vai buscar fragmento disso e ainda pensando numa futurologia de 2034. então, acho que o Eu acho grande problema bastante amplo. aqui, como o Fábio salientou, está naquilo que o Lukács chama de mediação. Então, entre a política, então, entre a emenda constitucional e a escola, e o Joãozinho indo para a escola, tem uma infinidades de mediações. Infinidades. São mediações, de fato, infinitas para você apreender. Para você apreender, ainda se for por uma etnografia. Eu acho que a etnografia aqui está completamente fora desse Fora, objeto, é. né? Não tem. Porque Aqui ele vai mexer com dados. ele começa falando dessa pesquisa de dados e a bibliográfica, pelo menos que eu entendi aí, é o que estaria mais relacionado, né? Não a qualitativa, mas talvez seja isso. Como ele não tá, a gente não vai conseguir fazer, né? Mas como o prazo É, é curto, nosso exercício é tentar ajudar ele, né? aham. De pensar, talvez, que eu estou considerando que tem como preocupação a verba para a educação. Vamos pensar nisso. Se a verba para a educação atenderia de alguma forma o Plano Nacional, ou a gente considerar se a questão dele em relação ao que está posto na escola, porque se ele está colocando uma pesquisa etnográfica, talvez ele queira ir para a escola investigar como que as escolas estão dando conta do processo como um todo, né, de estruturação física, didática, a partir da verba que ela recebe. Será que era essa a ideia dele? E aí sim, pensar numa pesquisa etnográfica, que aí faria sentido a Então, mas essa. qualitativa etnográfica, né? Ele ir para a escola, ele Sim, investigar na escola, e mesmo assim ainda seria mais voltada para os dados, né? Porque a gente está falando de recursos. mas então, a questão, a gente já discutiu isso aqui inúmeras vezes nesses nossos encontros, e então a realidade, ela tem níveis de totalidade, né? Então a Sim, gente pode reduzir a totalidade. Eu acho que a dificuldade dele aqui é que ele colocou a totalidade no nível macro, lá em cima, sim. numa emenda constitucional, e está querendo investigar um microcosmo. Então, entre esse macro limite, que é o da Constituição Federal, e o microcosmo, meu, tem. Puta, é impossível estabelecer conexões para você poder afirmar isso ou aquilo. Então, eu penso que ou ele deve se manter no macrocosmo e discutir verbas, então, quais foram as políticas de verbas, então, como é que a secretaria distribui, como é que chega nas diretorias de ensino, como é que as diretorias distribuem para a escola, como é que a escola recebe que tipo de verba a escola recebe, o que ela faz com essas verbas, acho que poderia ser um caminho. Agora, se for para a escola, aí ele poderia, eu acho, pegar essas 20 metas, talvez, aí eu não sei aqui de cabeça as metas, precisaria a gente também ter acesso às metas, né?
Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver se ele. Porque ele me mandou também o trabalho inteiro. Vamos ver se aparece aqui as metas, pelo menos, para a gente dar uma olhada. Deixa eu dar uma procurada aqui. Hoje, 20 metas. Será que é essa aqui? As 20 metas? Acho que é, né? Vamos ver. Constituição, não é. Assim, decenal, é isso aí. Sistema, regime de... Vocês conseguem ler? Tá dando para vocês verem? Ah, tá, não são as metas. Bom, tá. Meta 1, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar. Será que é isso? Não, não. Isso é o que está na Constituição. Isso é o que Eu está na achei um Constituição. aqui, o Cacau. É a Lei 13.005/2014, Pode ser. Pode Plano ser. Nacional de Educação, é isso? Espera aí, então, Aí a deixa eu... meta 1 é universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de até 4 anos a 5. Ampliar a oferta de educação infantil em creches e tal. Meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. Tô lendo só os Ah, comecinhos para a gente se certo. basear aí Ok, no que dá para ele ok, mexer. ok, ok. Universalizar até 2016, essa é a meta 3 já. O atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Aham. Meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. Nossa, só aqui já dá um super trabalho, Sim, né? sim. Essa meta do. Não, e pelo menos até agora, essas 4, ela não diz respeito a uma escola. Não é eu indo a uma escola que eu vou ver se isso aconteceu ou não. Não. Ó, eu mandei lá no grupo uma palestra que eu participei na quarta. Eu mandei lá, tem algumas questões que eu acho que podiam nortear ele. Não sei se vocês querem dar uma olhada, tá lá no grupo, que eu tô em 2 celulares, tá um com chip, outro sem. Aí a meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Meta 6, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. Meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano vigente deste plano. Na educação do ensino superior, assim que eu acompanho bastante os dados também, é o mesmo problema que você falou do Joãozinho, Cacau. Entre ele Ah, chegar, ele acessar, ele se inscrever, permanecer e finalizar. 9, elevar a taxa de alfabetização para a população com 15 anos ou mais. 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 11, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%. Então, ele trabalha muito com dados, né? sim, Com quantitativo, né? é. Ó, Cacau, Ele... eu achei. Ai, desculpa. Eu achei Não, um estava site. na 3. Eu achei um site aqui, coloquei no chat o link dele. Ele apresenta as metas do Senado, é um link do Senado, ele apresenta as metas e uma breve avaliação aí se elas já estão ou não Ah, encaminhadas. Não sei se você consegue abrir, ó, ou se você, eu tenho não chegou autorização esse para link. compartilhar Não chegou para mim esse link, não. aqui no chat. Será que eu respondi a sua Ah, pergunta? no chat, eu estou procurando no Zap. Ah, Então, posso peraí. mandar lá também, se você quiser. Peraí. Não, tá aqui, tudo bem.
Deixa eu só achar onde nós estamos aqui, que É que agora me eu perdi aqui. cliquei e não aparece para eu compartilhar, mas aparece um aqui, por exemplo, que vai falar assim, meta 12, que eu acho que a Bruna acabou de ler, né? Que era de elevar a taxa. Aí fala sobre uma análise breve, ó. Todos os indicadores estão abaixo do planejado. E aí vai falando, ó, em 2021, 2024, quais foram os percentuais que foram alcançados. Então, o que ele está colocando aí de verificar se as metas foram alcançadas, isso o próprio Sim, já está trazendo aqui, né? governo, o próprio O governo INEP. vai trazer os dados para ele, né? Sim, Como isso ainda está em fase de coleta e análise dos dados, o próprio governo vai trazer esses dados para ele. Ele vai ter que depois sistematizar e analisar, mas é o que a gente está falando, né? É muito amplo e sim. analisar todas as metas, né? Eu Então, acho que vê, ó, acho que a sua proposta que fomentar. você falou, a proposta que você falou de eu pensar ou no âmbito macro ou no micro, para direcionar a pesquisa, né? Para delimitar a pesquisa Sim. dele seria importante. Aqui, E ó, eu veja acho, esse não sei set aqui, ó. como educador, eu diria que para mim seria mais interessante analisar a escola, né? Mas Eu aí teria também que ver o acho. olhar dele, né? É. Porque, ó, vê essa questão aqui, ó. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas. Cara, como é que nós vamos investigar esse troço aqui? Então, neste caso, houve positiva com base nas taxas de aprovação. Contudo, no ensino médio, ainda é um número significativo de alunos com desempenho situado nos níveis abaixo das escalas de proficiência de língua portuguesa e matemática. A gente não tem nem dados, e os dados não são confiáveis, sabe? Eu não sei se pegar a Prova Brasil, Saresp, se isso é absolutamente confiável. É. Será que esses resultados são confiáveis? Então, a própria discussão, para começar, tem que discutir o que é qualidade de educação. Então, dizer que aumentou o número de pessoas aprovadas, cara, a gente sabe que na rede é proibido reprovar. Aluno que não foi nunca, no final tem o tal conselho, e aí fica lá, não, não podemos reprovar, não, tem que aprovar o camarada. Então, ó, Então, isso não pode ser. se você entrar aqui nesse link que eu mandei, tem assim na meta 5 sobre alfabetizar todas as crianças, né? No máximo até o terceiro ano. Aí ele vai trazendo, ó, em relação à proficiência em língua portuguesa, Sim. os resultados do Ah, sistema de eu tô achando que eu avaliação. tô. Desculpa, eu achei que eu estava Você não está projetando, compartilhado. E aí Esqueci, ele vai desculpa. trazendo as médias. Então, as médias, ele vai conseguir esses dados, mas é o que você falou. Sim. Efetivamente, isso corresponde à realidade? Não, né? É. Aquele E, texto que a gente estava lendo do Libânio vai falar sobre isso, né? Desde a declaração de Jontienne, a sim. necessidade de quantificar resultados para justificar Aham, financiamento, né? Não sim. significa que a gente alfabetizou, né? Exatamente. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que realmente, na proposta como está, eu acho que não dá. E também acho que se ele quiser pegar as 20 metas, meu, não dá. Não dá. Não dá. Ele talvez tivesse que escolher uma meta e buscar fazer levantamento de dados E como ele para está responder. pensando em financiamento, de repente ver qual dessas metas aí ele entenderia essa relação mais próxima, né? De investimento. Cacau e Michele, deixa eu Sim, só compartilhar o que me veio à cabeça, não sei se faz sentido também. Talvez é como vocês bem colocaram, pegar uma, duas, no máximo, né, dessas metas e ver como que esses sujeitos que estão na escola, eles entendem, por exemplo, a qualidade da educação e o que que eles sentem, né, em termos de políticas públicas que está sendo efetiva ali na realidade material deles, né? Eu acho que se a gente for pensando ali nessa questão das metas, né? Ou da qualidade da educação, ou a questão do que está ali do atendimento de educação especializado, algo assim. Eu vejo que os outros são bem difíceis assim, de no chão da escola conseguir, se é a intenção dele, né? Olhar para a realidade escolar, se essa foi a intenção dele, eu vejo que os outros são bem complicados da gente conseguir
ou dele conseguir dados, ou uma pesquisa que seja, que tenha dados significativos ali, né? Que diz respeito à Sim. realidade que ele está analisando. Não tem Ele como podia realmente. pensar, ó, tem algumas que a gente poderia até pensar a partir dos dados do censo, né? Se você volta umas para cima. Ó, três, deixa eu ver se é três. Ó, universalizar até 2016 o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos. Mas aí 2016 já foi, né? Então já tem os dados. Não deve ter sido. Vamos pensar na anterior. Universalizar o ensino fundamental, garantir que pelo menos 95% dos alunos o conclua na idade recomendada. Aí ele poderia fazer isso por dados do censo, vai dar trabalho, mas dá para ele fazer pelos dados do censo do INEP, que é fazer a relação do aluno idade série, né? Mas eu não sei se seria relevante fazer dentre tantas possibilidades, Sim. né, verificar isso aqui, porque está no censo. Acho que o próprio censo já é uma ferramenta que já vai dar isso aqui. Ou pelo menos, enfim, acho que tem. Esse é um dado bruto e é um dado primário. Eu acho que todos esses institutos de pesquisa, como a Fundação Carlos Chagas, eu acho que eles têm tudo isso na mão, eu imagino. Porque, vê, isso aqui não é um negócio. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos fazer entrevistar o Brasil inteiro? Não. Não, Nós vamos só dá fazer pelos um. dados do censo. É. Não tem outro Teria que jeito. fazer um comparativo, pegar dados do IBGE, população nessa faixa etária e número de matrículas dos dados do Sim. censo. Uhum. Esse poderia ser. Mas eu Mesmo nem assim, sei. não seria fidedigno, né? Porque aí É, depende do registro do censo. eu não Crianças sei com se. dupla matrícula. Eu não sei se isso aqui é relevante, porque, diferentemente dos anos 70 e início dos anos 80, que de fato não havia escola. Então, os governos estaduais dos anos 60, 70 e até a primeira metade dos anos 80 era construindo escola, construção de escola, construção de escola, construção de escolas. Segunda metade dos anos 80, início dos 90, isso diminuiu, foram arrumar. Aí entra a história dos ciclos, né, que o Fleury inaugura lá o tal do ciclo básico, deixou de ter reprovação na primeira série, então você já tem aquela demanda da criançada de 7 anos, já não vai ter mais problemas. Porque até antes disso, 50% das crianças eram reprovadas no primeiro ano. Então, quando vinha a turma de 7 anos aqui, não tinha vaga. Então, com o ciclo básico, isso foi jogado para frente. E essa experiência, em pouco tempo, virou a experiência dos ciclos. Então, eu tenho a impressão que hoje a demanda não é mais por garantir o acesso, é por garantir a permanência, pela qualidade. Então, por exemplo, essa questão aqui, eu acho que, não Ah, eu não sei, sei, Cacau. É porque a gente está falando de uma realidade da cidade de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, sim, pode talvez, ser, pode né? ser, pode ser. Que outro que a gente está falando sobre uma Não, realidade, claro, claro, né? Que eu estou certamente, pensando, certamente, sim, que aí, por exemplo, se ele pensasse nesse contexto macro, quanto da, né, de verba destinada à ampliação desse acesso das crianças? Quantas escolas foram criadas nesse período? Ele faria esse levantamento, mas de que forma? Ah, no Brasil como um todo? Porque é o que a gente está falando. Aí em São Paulo a gente tem até sim. um avanço no número de escolas, mas e nos outros estados? Talvez não. Em São Paulo, a gente tem até fechamento de escola, né? Na última gestão do governo Alckmin, se fechou escolas, porque quando diminuía muito o número de diminuía muito para eles, né? O número de alunos se fechava escola, né? Eu acho que não E sei se no agora governo Dória também continuou. tá naquele processo de municipalização de algumas escolas estaduais, não é Sim, isso? Talvez fundindo. isso fosse uma coisa interessante de investigar. O Sim, que que o estado sim. joga para o município? Aham. É, é uma coisa bem atual. Mas enfim, É, é mestrado que ele vai fazer, né? Que você não, está falando. doutorado. Doutorado? Doutorado. É. Ah, doutorado tem Bom, mais tempo, ó, 4 anos.
Estava preocupada também disso, né? De coletar os dados. Bom, mas fica as dúvidas nossas e sugestões aí para o Edivan, né, para ele pensar esse trabalho aí. Põe ele mais para Beleza? baixo, ó. Acho que ele tentou colocar ali para gente, ó. Sujeitos da pesquisa, que a gente não chegou nessa parte. Sujeitos da pesquisa serão as. Não, a gente leu essa parte sim. Sim. Equipe gestora, pedagógica e docente em 2 diretorias. Ó, ele é 2 regionais da Zona Leste. Vamos considerar que são as maiores? Não sei se são as maiores, né? Mas ia demandar bastante Não, gente aí, né? certamente das maiores, né? É. Certamente. Acho que a Ah, Dre, Itaquera e São Miguel são enormes, não são? Itaquera, então, São Miguel, bem. daqui, da região. É. Mas na verdade são sujeitos da pesquisa. Equipe gestora, 2 pedagógica e diretorias. docente de escolas municipais em 2 diretorias. Eu não estou entendendo o que ele está dizendo aqui, A que ele vai todas as pegar escolas da todas as diretoria. escolas de 2. Sim, sim, vai escolher umas escolas. É que ele não Não ficou indicou. claro. Não Não ficou claro, indicou. É. né? Que ele poderia dizer aqui, como critério, inclusive, as escolas selecionadas serão as 3 escolas com o maior número de alunos da DRE Itaquera e da DRE São Miguel, por exemplo. Poderia ser um critério, que é um critério aleatório. Ele não sabe quais são essas escolas e ele está querendo ver justamente as escolas que têm o maior número de alunos, enfim, né? Ou aquelas com melhor índice de avaliação, Isso, né? isso também. Ou com os piores índices de Índice de avaliação. avaliação. Exato, é. Aí ele Isso precisaria seria também, interessante, né? sim, seria interessante até comparar. Talvez Uma com pegar a melhor índice e escola. uma com pior índice. Acho que Recebem a seria mesma legal. verba? Olha que. E como que essa Então, verba vai? isso então, aí volta naquilo que eu falei. Talvez fosse mais interessante situar, estudar a questão das verbas, mas a partir Sim. da saída da secretaria, quando ela sai, para onde que ela vai, no que ela vai e como ela chega na escola e o quanto chega na escola. E aí comparar a que tem os melhores resultados com a que tem os piores seria muito legal. Isso pode ser iluminador de políticas públicas, inclusive. Sim. E como é doutorado, tem tempo, né? Dá para É, acompanhar um ano de gestão, de repente, na escola, seria interessante. Aí daria para para fazer esse ver acompanhamento mesmo, né? A coisa direcionamento de gastos funcionando. públicos, né? Sim, aí seria interessante. Aí acho Acho que que o Alisson pode dizer melhor do que eu sobre, mas seria interessante. Alisson, como é que Você é? acha que é viável, Alisson, isso? Então, estou O acompanhando aqui bastante. pesquisador teria acesso a isso? Você acha que as escolas... Sim, estou acompanhando aqui o raciocínio de vocês. Eu acho que esse é um caminho interessante mesmo, porque assim, ele tenta pegar de 2014 para 2024, né? Em 2016, se eu não me lembro, o governo ele aplicou uma verba para as escolas que estavam pior classificadas nas provas externas. Então, em 2016, lá injetou dinheiro. Por exemplo, Capistrano de Abreu, lá no Itaim Paulista, recebeu uma verba maior para a molecada sair, passear, enfim, porque tinha um indicador de prova externa que estava abaixo da rede. Hoje, como é que é hoje? Hoje não tem essa verba a mais. Mas nós temos 3 repasses de PTRF, né, que é uma verba estadual, e nós temos 2 repasses de PDDE, que é uma verba federal. Então nós temos 5 repasses de verba. E aí seria legal ele estudar, mas normalmente o repasse de verbas é pelo número de alunos da escola. Então Certo. você tem lá, pelo número de alunos da escola, você tem um repasse de verba para aquela escola. Isso seria legal de estudar e ver quanto que isso está impactando na escola. Entendeu? Aham. Você falou uma coisa que me interessou também, que pode ser uma coisa de estudo. Você falou daquela verba que veio para as escolas que foram mal, né? Que tiveram mau resultado na avaliação externa. Isso me interessou também. Pô, isso pode ser interessante. O que aconteceu Tem, depois?
Será que esse investimento ele teve resultados efetivos? Então, Mudou o quê? o Sabe? A que foi estrutura feito com isso? mudou o quê? A estrutura física, investimento, né? Ou Pô, isso naquelas aí. escolas que melhoraram a avaliação, né? Eles tiveram um desempenho melhor nessas avaliações externas, o que pode ter sido feito para isso acontecer? Mas é que aqui, como a gente está aí contaminado pela ideia da verba, né? Eu estou contaminando É, por causa da emenda lá que ele colocou. a coisa da emenda. Que eu estou preocupada com o É. gasto, como que está indo, né? Porque Não, ele está e vê, entendendo que isso é, teve uma redução de gastos. Mesmo com essa redução de gastos, a gente está considerando essa redução impactou da educação de forma efetiva. Quais foram esses impactos, né? Não sei se eu sim, me fiz entender. E aí, por exemplo, não, ter essa verba é significativo? Que é para validar, sim, né? A gente precisa de investimento na educação. Não dá para fazer nada na educação sem investimento, né? sem dúvida. E eu acho que isso é uma questão chave, porque essa é uma demanda, de fato, dos movimentos por educação, que é a questão de verba. Se foi verba para as escolas com piores resultados na avaliação externa, cara, investigar o que foi feito ali seria sensacional. Você tem alguma ideia, Alisson, do resultado, mesmo que seja uma coisa meio superficial assim? Então, nas escolas, por exemplo, eu tô catando um caso específico, que é o caso que o Josafá estava na escola no Capistrano nesse momento, né? Que teve a injeção Ah, de ele verba. estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá nesse momento que É teve a municipal ou estadual? municipal, que teve essa injeção de verba, porque está localizada numa parte mais periférica mesmo, onde tinha enchente, onde as pessoas, quando tinha enchente, abria a escola para entrar, a pessoa ficar na escola, porque não tinha lugar para a pessoa ficar. Isso tudo a gente, estou falando aqui, uma coisa óbvia para esse grupo, né? Isso tudo impacta na sua vida, impacta no estudo, Claro. impacta em uma série de coisas. Então, lá embaixo você teve uma série de problemas em relação às provas externas, em relação a resultados. E nisso teve o ano, agora eu preciso achar o ano certinho, eu acho que era 2016 o ano, que foi injetado dinheiro, não sei se era 2016 ou 2013, eu vou procurar o ano certinho, que injetou-se dinheiro nessas escolas, que teve as piores notas, né? Teve o pior desempenho. E aí é legal mesmo o que a Michelle falou. O que esse dinheiro impactou no quê? É, Né? Impactou no quê? sim, Porque a luta do 10% do PIB para a gente não é para você injetar dinheiro direto na escola, mas é para você ter o dinheiro diluído, inclusive, para a formação de professores. Porque quando você gera o dinheiro direto para a escola, você, por exemplo, não consegue aumentar salário de professor, certo? Que é uma certo, coisa sim, estadual, federal, municipal. Quando você perde 10% do PIB, é para melhorar salário de professor, melhorar a formação, melhorar uma série de coisas que você injetar dinheiro da escola, você não consegue. Mas, sim. enfim, só para rodar. Por exemplo, nós estamos com uma verba agora, uma emenda de um deputado federal que passou para a escola. Nós não conseguimos gerir sobre essa verba. Por quê? Porque nem a diretoria quer pegar e nem a subprefeitura quer pegar. Aí é uma questão que política, porque é um Uhum. deputado do PT que está injetando dinheiro de emenda parlamentar numa unidade escolar, então nem a diretoria quer pegar essa verba e nem a subprefeitura quer pegar essa verba. Então nós temos uma verba de crédito, mas não conseguimos utilizar a verba. Olha só que paradoxo. É R$ 200 mil que a gente ia construir um parque na escola para as crianças, principalmente com as crianças que saem de e-mail, né, e vai para a escola e de repente o parque sumiu da vida dela. Entendeu? Então, nós não Aham. conseguimos gerir sobre essa verba, porque nenhum dos dois que era para pegar a verba, assumir sobre essa verba, não pega. Olha só que coisa absurda. Então, é uma coisa interessante dele estudar, mas precisa fechar Sim. pessoal. Eu acho que ele, se der essa proposta de fazer esse acompanhamento, eu acho mais cabível. Isso é bem interessante. Isso aí eu não conhecia essa coisa aí, esse processo.
e me pareceu bem interessante. Tá muda? Eu também achei bem interessante acompanhar esse processo, de repente, em umas escolas, né? Mais de uma escola para acompanhar esse processo, fazer esse olhar comparativo, né? Ia Sim. ser muito interessante. Tem que ter fôlego, né? Sim, também achei, viu? Achei que vale a pena. Mas é mais viável. Me parece mais viável, até em relação a coletar os dados, né? Analisar os dados, do que Sim. o que ele está colocando ali no resumo, né? Pelo que a gente entendeu também, talvez ele tenha um outro olhar, né? Mas para ele direcionar mesmo, delimitar a pesquisa, eu acho que é mais interessante. Uhum. Ô, Bruna, você também está pensando em apresentar projeto? Como é que está a sua situação? Ai, tô, Cacá, mas eu sou perdida. Tá me escutando? Ah, tá aqui. Sim, tá te ouvindo. Ai, mas eu sou meio perdida, porque eu acho tudo Você muito continua bom, naquele tudo evento? muito... Você continua naquele Não, evento? não. Eu voltei quinta-noite. Eu É? achei que... Eu voltei na quinta-noite. Eu voltei com umas coisas assim, até compartilhei uns slides lá com vocês, né? Que eu acho que a gente tem bastante coisa que dava para pesquisar, destrinchar entre a gente do grupo, porque o Curi falou assim: a gente está errando na educação básica e no ensino superior há décadas, não é um governo ou outro, tá todo mundo fazendo coisa errada. Cadê esses alunos que entram e não saem? Cadê esses alunos da escola básica que estão cheios de lacunas e depois eles viram professores dos nossos alunos e aí vai virando uma cadeia difícil de arrumando, enfim, ele apresentou vários dados assim que eu fiquei que calhava com aquela, né, aonde estão esses alunos, o que eles estão fazendo, se eles terminam, Esses evasão, alunos né? quem? E de Os que alunos da alunos? Porque você. universidade ou do Ah, superior. Lembra que eu tinha uma das pesquisas que falava do superior? é. Que aí eu barrei na proteção de dados, que eu falei como é que eu vou investigar eles. Sim. Sim, você queria estudar o Uniab, né? O Não AB, era? a O Universidade AB, o AB, Aberta. é. O AB. É. Exatamente. Sim, para Mas onde eu. estão indo esses caras, né? Que é uma questão interessante, né? E A universidade. quantos desses concluem, né? Porque é aquilo do acesso, a permanência, que a evasão de pedagogia é enorme. Ah, é? É, tem alguns slides que eu tirei foto, assim, evasão de pedagogia é muito, muito grande, Mas né? me Por diga que uma que coisa, eles param, mesmo no o curso é inteiro EAD. online? Mas é é aula remota ou é aula online gravada? gravado. Tem uma outra Toda. universidade, por exemplo, a Unesp, eles são muito cuidadosos por fazerem aulas síncronas, e alguns encontros presenciais, e outras universidades não, é uma coisa mais de massa mesmo, só de vídeo, e só vai ao polo fazer prova presencial. Só a prova, porque Então, tem ainda a você. obrigatoriedade dos 20% presencial, mas aí cada um dá um jeitinho, sabe? Isso também é Tem tão bastante interessante, coisa. né? Nossa, isso é muito interessante, né? É. Muito E aí, interessante. assim, De que forma que isso chega, né, para o aluno, né? Tem as Então, parcerias, né? Eu pensando. vejo muitas vezes a UFABC divulgando, né? A parceria com o CEL, tem Unicel, a né? UFABC, a Unesp, a Unicamp vai começar a ofertar agora também É. essa, esse online, mas assim, com que qualidade que vai? Se essas pessoas realmente se formam, porque tem um investimento nessas vagas, né? E por E que se que elas não assiste? concluem? O que que falta, Não, né? acho que assim, e se assiste essas aulas, viu, Bruna? Que eu vejo na realidade hoje, os alunos não assistem essas aulas remotas. Online eles não assistem. Remoto eu já fico em dúvida, que é aqui na hora, né? É Mas assíncrona, né? a assíncrona, remota assíncrona, mais as aulas online, eles não assistem. Pelo Então, menos a os que gente eu tenho não contato, sabe, né?
os alunos, eles falam, professora, nenhum material. Eu tive aluno Não que lê nenhum fez a minha material. disciplina. Eu tive aluno, descobri alunos que já estão fazendo o 5º semestre, passaram pela minha disciplina de corpo, gênero e sexualidade e não sabiam que tinha sido, que as aulas eram minhas. Eles não sabiam que eu tinha produzido material e que as videoaulas eram minhas. Nossa, era sua, Mas será, professor. mas será que a videoaula ainda era sua, Cacau? Porque às vezes Sim, eles fazem uma sim. atualização, né? Mas é o que eu tô Não. dizendo, ó, os que eu tenho contato, assim, é claro que não tô generalizando, deve ter o cara que assiste, eu vou ser esperançosa Sim, nesse sentido. sim, tem. Mas tem muitos que eu tenho percebido, assim, quando eu pergunto, e aí, como foi, como tá sendo, né? Fez a prova, é, como a vivência hoje, pelo menos no nosso contexto, né? A prova também é remota, eles vão na tentativa e erro. Eles jogam no Google. Não É, assiste o vídeo, não lê o material e vai na tentativa e erro, né? E aí, quando a Bruna fala assim, ah, mas lá na realidade deles tem a prova presencial. O cara minimamente deve ler um pouco do material e talvez ir para essa prova. Eu não sei se eles assistem, eles fazem essa leitura que a gente essa questão do aprender a aprender, né, que foi vendido para a gente, o aluno não se dedica nesse nível. Ah, não, seu Cacau, que o não. Cacau fez o curso de letras, né, no contexto de AD, eu tenho certeza que ele leu, porque ele corrige quando eu escrevo as minhas pontuações e vírgulas, mas é difícil você considerar que tem alguém que tenha esse Não, e mesmo comprometimento, assim, né? né, Michele? Pô, eu queria discutir aqueles textos que eu estava lendo. Pô, eu queria fazer pergunta para a professora que estava dando aquela aula lá. Algumas boas, outras não tão boas, mas eu queria explorar, queria ter gente para conversar. Meu, é um horror aquilo lá. E tem um, não sei se você sabe que existe um site que chama Braille. Sei que eles pegam todas as respostas, sim. Sim, todas as respostas estão lá. Sim, Então, o cara copia a resposta aqui, joga no Braille e vem as respostas. sim. Então, é Então, assim Cacau, que eles mas às vezes fazem. depois ele vai dar aula, entendeu? Ah, Nesse, sim. nesse padrão. Aí era isso que estava sendo discutido, assim, quem a gente está formando para formar outros. Então, mas vamos pegar uma Ah, esse Sim, experiência. movimento. mas é isso que a gente está falando, Bruna. Por que que isso é importante pesquisar, entendeu? Porque é que tipo de formação que ele está recebendo, e aí quando você colocou dos egressos, né? Que tipo de formação que ele está ofertando, né? Ó, Deixa eu dar um pitaco aí em vocês. Você imagina o aluno, o estudante que passou, teve aula com a Michele, teve aula com o Cacau, teve aula com o Marcelo, e o cara que não teve aula com ninguém, teve aula com uma tela. Cara, nós estamos recebendo as pessoas na escola, é assim, é o colapso. É o colapso total, porque as pessoas, nós recebemos esse dia uma estagiária que está no 4º ano, ela achava que é importante ela não conversar com as pessoas. Ela colocou que é importante ela não conversar com as pessoas. Olha, eu tenho o meu jeito, eu não converso. Eu falei, mas professor, deixa eu falar uma coisa para você. A educação é diálogo. Se você não dialogar, você está no local errado. Está no local errado. Então, ela não conversar com as pessoas, ela achava que é uma qualidade. A minha qualidade é que eu não converso com ninguém, eu fico no meu canto. Então, olha só, nossa senhora. não, olha só, o que está Estagiária ou professora? estagiário que está no final do curso, Estagiária. 4 anos, que ela vai o ano que vem, ela vai prestar concurso, ela provavelmente pode estudar para caramba, passar naquele concurso, e nós teremos uma pessoa que, Sim. ao não passar, a não ter aula com a Michelle, a não ter aula com o Cacau, ela acha que uma das qualidades dela é não conversar com as pessoas, num É. espaço que é diálogo. Então, nós Aham. estamos recebendo pessoas hoje na escola que é dessas características por uma formação que tem dado conta de colocar as pessoas na tela. Não ter trocado É. ideia. Que nem o Cacau. O Cacau estudar letras, que é um cara que já se formou e tal, ele vai estudar. Agora, para a primeira formação da pessoa, o que está acontecendo hoje, nós estamos indo rumo ao colapso da educação, É, porque os formadores, eles acham que não tem que conversar com as pessoas. é. Olha só Mas onde nós chegamos. vou dizer, Alisson, que a nossa realidade também é bem difícil, viu? Eu vou falar que ontem eu estava em aula, parênteses,
e tinha uma aluna maquiando a outra. E essa cena começou na minha aula, e eu, não, isso não estou vendo isso. Aquele momento, respira que eu não estou vendo. E aí eu fui até as alunas, né? Pedi gentilmente para elas se retirarem, que ali não era espaço para isso. E aí eu fiquei tentando, sabe que você acaba a aula pensando nisso? Eu não sei, já estou pensando que é. Eu estou no contexto, eu estou forçando muito meus alunos nessa tecla da educação na primeira infância. Não sei se no ensino superior também já vai dar. Sim, eu acho que está cada vez mais difícil. O curso que o Alisson fez hoje seria impossível. Impossível. A gente não chegaria ao final do semestre. Os alunos se rebelariam, iam lá conversar com a nova reitora, bater panela e ia mandar todo mundo embora. O curso que o Alisson fez é impossível. O Valdir vem de uma turma de bolsonaristas. O Valdir talvez fosse o único da turma dele que não fosse bolsonarista. Tinha mais algum, Valdir, que não era bolsonarista? É, era terrível lá. Quem você perguntou? Tinha algum que não era bolsonarista? Tinham poucos, não tinham muitos, não. E no, até no grupo que a gente, não era, que era o grupo, que era o meu grupo mesmo, tinham, eu me lembro de mim, e do Luan, o Luan não era, o Luan também não terminou, o Jefferson Suzano, lembra? Não Que a gente lembro chamava ele de desse. Suzano. Não lembro. Ele coincidiu assim, que ele era moleque novão, né? Então coincidiu dele servir o exército, na mesma época que ele estava na faculdade. Então Ah, ele defendia o Bolsonaro. E eu falava para ele, meu, para com isso. Ele, não, mas ele vai ser um bom presidente. Aí tinha vários caras ali que conversavam pra caramba com a gente, quando tinha aquelas aulas sobre eugenismo, essas coisas. Quando chegou na época da emoção, da eleição, o pessoal todo se voltou, falava assim, não, a gente vai votar no Bolsonaro, a gente não vai votar em ladrão. Eu falei, meu, era uma coisa louca, né? Tanto que votar eu num acho que até... ladrão para não votar num ladrão. Votar num ladrão É, com prova para não votar num ladrão sem prova. eu ouvia muito o pessoal falar assim, eu prefiro votar em um cara durão do que votar em um ladrão. E era assim, sem Mas argumento nenhum, sem eu entender chamei nada. eu chamei o testemunho do Valdir para a gente ver assim, como em 18, quando eu voltei para a faculdade, em 18, a educação física estava terrível. Era só bolsonarista, aqueles grosseiros e tal. Tinha muito. O pessoal ia Hoje, para aula com camisa do Bolsonaro, lembra? é, não, eu não peguei, eu não cheguei a ver nenhum assim. Só ia. Hoje, que eu dei aula para você, acho que em 19. Acho que sim. 19 foi a pandemia? Não, a pandemia foi É, em a 20, gente, né? a gente pegou Então 18 eu e dei aula em 19. 19, eu dei aula em 19 para vocês e depois em 20 quando veio a pandemia. Hoje, olha só que engraçado, ontem, na turma de ontem, a gente estava discutindo, de quinta-feira, alguma coisa sobre valores, que o professor trabalha e tal. Aí surgiu a questão se o boné é falta de educação ou não. Aquela coisa que a gente já discutiu aqui, né? A coisa do boné. E tinha, acho que uns 6 alunos com boné. E eu perguntei para eles: vocês se sentem à vontade para usar boné em qualquer lugar? Todos eles responderam a mesma coisa. Só na igreja que não. E eu fiquei assim, falei, gente, não é possível. Essa molecada toda está indo para a igreja? Então aí a minha preocupação virou outra. Eu falei, se aqueles moleques que estão lá estão indo para a igreja, e não é a católica, evidentemente, falei, cara, então eu não sei aqui, a gente deve estar com um percentual ali altíssimo de, de evangélicos que estão escutando o que os pastores estão dizendo. Recentemente, eu levei uma menina aqui que sofreu um acidente, perdeu a perna, eu levei ela numa clínica aí para ela fazer a prótese e tal, e a mãe foi junta. E a mãe é dessas evangélicas chata. Então, segundo ela, o pastor falou com Deus.
falou com Deus e falou que é Bolsonaro quem vai arrumar o país. Então, o Bolsonaro é um enviado mesmo. Cara, e assim, a ditadura do STF, que ela não sabe nem o que é. Ela não sabe nem o Não que é, sabe nem o que é mas... ditadura, nem E nem o STF. que é STF. Gente, assim, né, é impressionante, está muito perigoso. A próxima eleição, mesmo estando com a máquina na mão, olha, não sei não, viu? Que esses caras, as fake news estão aí a dar com pau, a dar com pau. Eu vou fazer um seminário lá na turma e um dos trabalhos que eles têm que apresentar é sobre educação física num assentamento do MST. E foi no sorteio, quem pegou foi um menino que é militar da base aérea. E aí ele falou que foi pedir uma ajuda para o sargento de como fazer o trabalho. Imagino que essa cambada de vagabundo, eu já cansei de bater nesses caras. Tudo vagabundo. Vocês querem que ele invade? Você quer que ele invade a sua casa? Ele vai invadir sua casa. Essa escola aí é uma escola que fica só botando coisa na cabeça desses caras aí. Cara, aí eu tive que, né, desconstruir isso aí na cabeça do cara. Parece que ele entendeu. O que eu fico feliz assim que pelo menos o menino é inteligente, mas ele não quer entrar em atrito com o sargento, enfim, né? Mas olha, nós estamos numa situação Ô, muito Cacau, mas difícil. veja a ingenuidade dele de, não sei, e aí quando você me fala certas coisas aí, do posicionamento dos alunos, assim, a gente tem que pensar o que eles estão consumindo, né, nessa coisa do imediatismo, porque aí tá trabalhando com lead, com coisa. Então, por exemplo, e o celular tem aquela coisa que ele escuta o que você tá falando. Então, se você começar a falar, sei lá, muito, eu quero comprar uma geladeira, você abre o celular, tá um monte de anúncio de geladeira. Então, se ele frequenta lugares que falam muito bem do Bolsonaro, que falam bem dessa política, que fala que, por exemplo, o Boulos vai invadir casa, ele consome só conteúdo relacionados a isso. Sim, Então, é um é, movimento muito grande para só ali a universidade ou né, o presencial ou no EAD conseguir fazer uma reflexão maior dessa pessoa. Ela sim, consome o que vem na tela muito rápido, não tem um sim. raciocínio a respeito, né? Quando me É, falam isso do invadir casa, assim, eu sou um pouco grosseira, assim, né? Eu falo assim, vai invadir o quê? A gente é tudo pobre, aluga casa no quinto andar, filho. Ninguém vai pegar sua casa do quinto andar alugada. Porque as pessoas falam assim, eu tenho uma casa como se a casa fosse sua, e a casa não é sua. Você não vê que a gente está em gestão assim que não dá condições da gente ter uma casa, às vezes a gente tem um carro, tem uma qualidade de vida que a gente vai para casa só para dormir, às vezes é uma casa alugada, as pessoas não enxergam isso, né? Aí eu é, brinco, ninguém vai invadir a sua casa, sua casa, você não sim. tem casa, deixa eu lembrar, você não tem casa, teu carro é financiado, a gente não E é ele classe fala, média, a gente é pobre, né? A gente é pobre porque a gente compra as coisas parceladas, não tem sim. condições de parar de trabalhar, não tem como guardar dinheiro muitas vezes. Então as E o pessoas menino, elas vão consumindo coisas que fazem elas acharem que elas estão em um outro patamar, né? sim, ela tá vendo do outro, né? Mas o menino fala assim, e o Lula e o Boulos é que são os representantes do MST, né? Falei, não, eles não são do MST. Nossa. Não, professor, eu recebi lá os dois abraçados assim, estava escrito em cima, líderes do MST. Eu falei, pois é, rapaz, a primeira coisa que você deve fazer é sair desses grupos de WhatsApp aí. O Boulos e o Lula, eles são, é, aderem a essa prática, eles são simpáticos à causa, mas eles não são. O Boulos é do MTST, dos trabalhadores sem moradia. E aí expliquei, inclusive, como é que os caras de prédio, dono de prédio, que não tem mais o que fazer com aquele prédio, negocia com o movimento para dizer assim, invadam, porque pelo menos eu consigo recuperar uma grana que o Estado vai, como é que chama? Quando desapropriar para fazer a reforma urbana, para fazer moradia para os trabalhadores sem teto, né? Para os trabalhadores sem teto. Então tem muita negociação nesse sentido. E aí expliquei para ele sobre terras devolutas, né? sobre a ocupação e não invasão, sobre a Constituição que fala na função social da terra.
Enfim, ele é inteligente, ele entendeu o que eu disse. Ele falou, então eu vou pesquisar mais coisas sobre isso, tal, 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 tal. Mas é muito difícil, porque é isso que a Bruna falou. O cara, ele tem a cabeça do rico, né? Ele tem a cabeça do rico. Nossa, ele vai invadir a quebrada aqui, como é que nós vamos fazer, né? Ô, É Cacau, terrível. Não, e tem gente voltando. que passa num concurso e não gosta de lidar com pessoas, não gosta de lidar com a população vulnerável. Sim, O aluno chega sem banho tomado, com muita fome, essas coisas não é um problema meu, eu vim aqui para dar aula, né? Eu não sou mãe dele. E a educação hoje tem, né? A Michelle vai falar melhor, mas tem o princípio do educar e cuidar. Cuidar nesse sentido, né? Da criança, tá, do bem-estar da criança ali, se ela realmente está com condições de aprender. Se ela não tem um chuveiro, o que a escola vai fazer? Né? A criança vai ficar sendo rejeitada ali o tempo todo pelos colegas, como é que ela aprende com esse sentimento? E tem, nossa, eu conheço muita gente, Cacau, muito professor, tanto de leva nova como de leva antiga, que fala, não é um problema meu. Não, eu não vou resolver a criança com fome, a criança suja, assim, sem higiene. Eu não vou resolver, isso não é meu problema. Então, como que a gente vai resolver as próximas gerações? Como é que a gente vai ter melhora, né? Porque é um trabalho de formiguinha, né? E se essas pessoas não têm esse comprometimento, tem todo esse preconceito, sabendo que ela é uma servidora pública que passou num concurso a serviço do público, né? Como que vai haver mudança? É difícil. difícil. Por isso que a mudança é cada vez mais difícil, né? Quanto mais a extrema-direita ganha espaço, mais difícil as mudanças, né? Fala, Valdir. Voltando naquela questão da turma que você estava falando, não sei se você se lembra no final, quando a gente estava na elaboração do TCC, eu já tinha o meu grupo já era um pouco difícil nas questão de produção, né? O pessoal era legal, legal pra caramba, mas na hora de produzir eles davam uma travada. Eu acho que eles ficavam até com medo de mostrar as coisas para você quando a gente ia ver. Então eu acabei tendo que tomar meio que a frente ali, fazendo tudo, mostrava para ele, fazia, mostrava para eles tal. Eles iam entendendo, cada um ia fazer um pouquinho. Aí, no último semestre, você me deu o Jorge de presente. Lembra do Jorge? Jorge. O Jorge era um cara que ninguém queria mais ele. Tipo, ele já tinha sido de tudo quanto era grupo lá, mas ele não produzia, não fazia nada, tal. E o pessoal jogava ele de lado, de lado, de lado. Um dia você falou, meu, você pensou naquele assunto? Eu falei, qual assunto? Do Jorge. Eu falei, coloca o cara lá, né? Vamos ver no que dá. Já estou Aí, carregando um monte aqui, carrego mais um. é. Aí foi que ele realmente assim, chegava toda vez atrasado, fazia as coisas. Aí a gente colocava uma coisa para ele fazia um pouquinho lá, mas ele contestava o que a gente estava fazendo. Eu falei, meu, você quer tomar frente? Quer tomar frente de alguma coisa? Ele, não, não, pode ir fazendo aí e tal. Aí tá, foi até o final do curso e tal. Falei, não vou deixar o cara de lado também, né? Tá Mas todo ele mundo era no da sua grupo. turma mesmo. Não, ele era daquela galera da Letícia, da Fran, uma outra Não, mas ele galera. era da sua Era da classe. minha classe, era da minha classe. Aí, esses dias, eu tava dando uma olhada no Facebook, essas coisas que eu olho pouco, apareceu o Jorge lá. Eu falei, meu, vou dar uma olhada no Jorge. Meu, o cara só tinha coisa de Bolsonaro também, meu, no perfil dele. Eu falei, nossa, cara, eu não devia ter, não devia ter deixado ele entrar no meu grupo, não, meu, eu devia ter deixado ele É. pra lá. Falei, olha, Você vê, eu acho que a coisa dos TCC seria um momento legal, né? Que a faculdade uhum, valorizasse isso. TCC individual, então com o professor com tempo de atendimento no trabalho do aluno. Porque isso seria bacana. O cara vai virar sim, professor só se ele conseguir escrever um texto, né? Mesmo que seja aí de 10, 12 páginas, um texto dele, escrito por ele, orientado por um professor, sim. né? Acho que seria uma coisa interessante, né? Acho que a gente conseguiria, pelo Aí, menos. daquela turma, como teve o concurso, não fui acompanhando, falei, meu, será que tem alguém que eu conheço da faculdade? O único cara, assim, a única pessoa que eu vi que conseguiu passar bem até e ingressou lá no céu Curuçá foi o James, não sei se você lembra, James Coutinho. Sim, O sim, moleque era lembro. legal também, hein? Gente Acho que era boa, bolsonarista também. interessado. O James, será? Eu acho que ele era um bolsonarista equivocado, Ah, é? porque porque equivocado o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que ele sacava as injustiças do mundo, mas ele não estabelecia a relação entre
as injustiças do mundo e os projetos políticos. Certo. Mas O ele era um James menino inteligente e era tal. tranquilo, né? Dele, ele é inteligente pra caramba. E ele conseguiu ingressar lá no Céu Curuçá. Acho que foi o único da turma assim que eu vi que conseguiu passar no concurso também. Eu sei que o Guilherme Vicente está em Campo Limpo, Ah, tá. Prefeitura O de Campo Guilherme, Limpo. É. Guilherme também era legal. Ele trabalhava no Sim, Esporte sim. Ação. Guilherme é um cara interessante. O Estevão também está numa escola do Estado agora. Ah, é? O Estevão tá no estado? É, Estevão era bolsonarista também. mas acho que deu para salvar. Alguns eu acho que eu consegui tirar daquele movimento ali. Nossa, era um movimento forte, hein? É, Juntava uma galera. mas Você lembra do Pagotto? Eu não lembro qual que era o primeiro nome dele. nossa, esse era terrível. Esse ele não ia nas minhas aulas. Pelo Ele amor foi de acho que umas Deus. 2 vezes na minha aula. Ali era Bom, terrível o gente, negócio. vamos dar um break aqui e vamos decidir o que que a gente faz aqui. Se a gente. São 5h15 já. Não sei se a gente dá por vencida a nossa missão de hoje, se a gente entra um pouquinho aqui para falar do texto. Eu não sei vocês, o Gilberto, que estava mais em Cacau função já do estava texto. colocando lá no chat que eu vou precisar sair. Ah, O então Fábio tá. também já saiu, né? Então, se a gente Sim. finalizar por aqui, aí a gente. Acho que até seria melhor. Aquela bem assim, Egoísta, para não perder o final da discussão. Senão vocês vão entrar numa discussão que eu não vou É. participar. Mas Ah, fiquem à vontade de decidir se quiserem vamos ouvir só o continuar. Gilberto, então, porque o Gilberto foi o que menos ficou envolvido, né? Porque o Gilberto ele é um sindicalista, mas metroviário, formado em educação física, mas teve pouca oportunidade de atuação, né? Porque ele já era funcionário do metrô. E eu não sei se o Gilberto, não sei se ele tem interesse em mestrado. Gilberto, como é que foi o encontro aqui para você? Você se sente confortável se a gente encerrar por aqui? Ou você estava com expectativa da gente entrar no texto? Cacau, eu fico sempre muito satisfeito, você sabe disso, de poder participar e de ganhar conhecimento aqui. E estar inserido numa discussão dessa é sempre ganho. Então, e também assim, seja falar da educação propriamente, como foi feito hoje, ou até essa discussão é muito rica sobre a análise do resumo do colega. Do Muito Edivan. legal, porque eu ganhei uma experiência também, claro. Eu penso em fazer no mestrado, mas na área das ciências sociais, do comportamento humano. E vocês estavam falando aqui, eu Legal. estava pensando, eu estava vendo aí a análise, nossa, eu falei, nossa, que medo, que susto, é assustador. Mas é um desafio grande, gostoso, bom, né? É, É mas interessante. isso que é legal. Isso que é Lógico que bacana, é. né? Então, e também assim, a respeito do texto, eu acho que é sempre ganho. Estar inserido nas discussões, eu sempre vou ganhar, não vou perder nunca, e nunca é chato, fica chato, sempre me enriquece. E não tem problema nenhum da gente parar por aqui e ir para a próxima semana, o próximo encontro, Próximo nós encontro que a gente voltarmos precisa ao marcar texto. aqui. Não, não tem Certo. problema nenhum, tá tudo certo. Eu ganho, é sempre um ganho. Você sabe disso. Legal. Legal, Giba. Valeu. Então, eu queria convidar Gilberto e o Alisson, que não têm currículo Lattes, para vocês fazerem parte oficialmente do grupo, vocês precisam ter um currículo Lattes. E porque só pelo currículo Lattes que eu consigo encaixar vocês oficialmente no programa. Gilberto sabe o que é o currículo Lattes? Hum, Não, não. Existe uma plataforma da CAPES que se chama Plataforma Lattes, que é onde você coloca o seu currículo lá. Então você vai escrevendo suas experiências ali e tal, não sei o quê. É simples, é fácil de fazer. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui, que eu tenho aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Deixa eu achar aqui, ó. Cacau, posso falar uma Pronto. coisa rápida? Eu acho Sim, que a Bruna. gente podia colocar lá no grupo, tipo, uma enquete rápida, dizendo quem tem o É. interesse ou não de mandar o projeto de mestrado, e daí a gente mesmo tentar se organizar e fazer uns encontrinhos entre a gente, Isso. É isso que eu ia opinar falar. no trabalho do outro, fazer a leitura do trabalho Sim. do outro. Como a gente vai estar tudo mais ou menos na mesma linha que a gente já discute nos encontros, a gente Sim. um ia auxiliando o outro aí até o dia 13 para ajustar, né? Então, eu ia sugerir isso, Bruna, porque como você falou que estava interessada, a gente podia marcar de hoje a 15 dias. Ó, hoje é 13 de abril, Daria seria 27, 27 de 26, abril. 27, é. 27. 27 de abril. E aí a gente fazer um desse de novo. Ótimo. Ô, Cacá, outra coisa que eu queria sugerir, que a gente. Será que. Eu não sei como é amanhã de vocês, do sábado, seria se a gente fizesse o experimento para ver se reúne mais pessoas e fica mais fácil de manhã, mas eu não sei se você dá aula, se a professora Michele também leciona no sábado de manhã. Normalmente eu durmo. Ah, você dorme? Ah, eu sou idosa, eu acordo cedo. Eu acho que todo mundo acorda, né? Mas, De ma- de repente, Pela, o que que você chama de manhã? Não, O de Gilberto manhã trabalha? sim. Ah, pela tá. manhã fica prejudicado para mim, porque é, Entendi. eu, eu Sabe por trabalho em quê? regime de escala. Ah, entendi. Não, não, foi só um pensamento, porque assim a gente fica com os compromissos no sábado, né? De almoçar e fazer Aham. as coisas, e aí prejudica o grupo. Eu Atrapalha, tenho a né? impressão que a gente nunca consegue estar todo mundo junto, né? Tá todo mundo junto. Durante a semana eu sei que é Sim. impossível, né, para vocês. Mas eu não sei, de repente intercalar um sábado à tarde, um sábado de manhã, ou fazer uma enquete, ver como Vamos ver. O que Valdir pode faria. sábado de manhã? Seria o quê? Sábado 10 da de É, manhã? manhã, se ele falou que trabalha, né? de manhã eu tô fazendo um curso das 9 à 1. O Alisson, Ah, então já não dá dois, né? Para mim já não dá. eu acho que sábado de manhã é mais difícil de reunir, por isso que nós fizemos à tarde, É, viu, do que à Bruna? tarde. Tá bom. Não, O era Alisson só tem uma. dificuldade também de manhã, Alisson? Eu não tenho dificuldade, mas eu já vi que o Gilberto, por exemplo, que é um companheiro Valoroso. valoríssimo, valoroso, Valoroso. fora da educação, né? Ele já colocou a Já não pode dificuldade estar, dele, né? já não pode estar. Não, Acho a que a gente gente nem mexe tem que nesse assunto, declinar, então, tranquilo. declinar. O que pode, talvez, né, em vez de 15, 14 horas. Não sei. Ah, não, eu acho que não muda. Seria mais essa coisa do Tá, almoço, da tarde mesmo, mas tranquilo. Tranquilo tá, também, porque é uma vez por mês, foi só uma sugestão rápida. tá. Bom, então fica marcado para o dia 27, daqui 2 sábados, esse encontro para apresentação de projetos de mestrado, então, tá? Para quem Ótimo. achar que dá para fazer. O Alisson, não sei se é afim de se aventurar. Esse, Também esse, pode. esse encontro não é oficial do grupo, esse encontro é oficial de quem vai apresentar os projetos de mestrado, é isso, né? Não, não, é um encontro do grupo, porque também é papel do grupo discutir os projetos, né? Sim, mas nós vamos marcar outra data para o oficial do grupo, digamos assim. Esse no dia, depois desse do dia 27, a gente marca o próximo. Porque é um exercício do grupo também, isso é importante, você vê quantas coisas legais. Quanto mais a gente critica, estuda e critica um trabalho, a gente também vai aprimorando o nosso olhar sobre ele, né? Então faz parte do exercício de um grupo de É. estudo. O Só Cacau, a estamos gente falou, por exemplo, puxando, muito só estamos de puxando por verbas, causa do né? prazo. Só um minutinho, Bruna. Nós só estamos puxando por causa do prazo da inscrição da Unifesp, que é o lugar mais legal para a gente, que é gratuito, do nosso lado ali, seria bacana, né? Fala, Bruna. Lá no meu trabalho, a gente discute muito lá no céu, por exemplo, vem muita verba, e a gente discute assim, eu faço parte da PM, conselho, gestor, colegiado lá, todos esses grupos deliberativos, assim, do céu. Mas, assim, quem é que está mexendo com essa verba? Qual é a formação dessa pessoa para ter uma aplicabilidade e, de fato, é, sabe, assim, justa, certa?
Porque se você for ver bem, somos todos da educação, assim. Teria que ter um curso especial ali para o cara gestor na parte de verba, que é uma parte administrativa muito mais profunda, né? Eu vejo gestor, Cacau, perder verba por medo de aplicar, por não entender com o que ele pode gastar, e aí ele devolve, se torna esse dinheiro da conta. Então, Aham, esses números, entendeu? O que sim. acontece? Era para o cara gastar, ele tem medo. Outros deixam para o último tempo, último passo. Então, assim, esses grupos que são formados também, né? A PM, por exemplo, que tem que ter a representante de comunidade, pais de alunos, né? No caso das MFs e tudo mais. Esses pais realmente participam, cobram? Ou eles nem sabem o que foi feito com esse valor? Existe transparência nesses grupos mesmo? É feito os orçamentos certinho ou depois eles buscam qualquer orçamento lá e jogam e pronto? Tem uma escola aí que eu já estive, que ela deixou assim pro penúltimo dia para gastar dinheiro. Eu lembro que ela pagou assim, R$ 8.000 de flor, planta, umas coisas boba. Nossa. E, tipo, a escola despedaçando, o Cacau despedaçando, sabe? Pô, Que já que era para absurdo, gastar né? 8.000 assim, comprasse 8.000 de livro, não sei, de notebook, alguma coisa para posteriormente fazer projeto com os alunos, né? Então, um despreparo desses gestores não é só Sim. esse movimento de ir a verba, tá? Foi a verba, e quem recebe faz a administração principal lá. Porque se a gente falar que é a PM que administra, não é Aham. difícil, Isso né? Então, tem é bastante uma ponto aí. discussão Quando a gente falou interessante. de É. verba, tem bastante ponto para a gente pensar aí. Quem é que Seria bom aí administra? Se vocês. tem uma participação da comunidade dizendo: olha, o meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo. Até que ponto que essas crianças são ouvidas? Que eu já falei de fazer um trabalho assim para você, né? Na outra vez também eu falei de um projeto assim. De Aham. como é que é feita a escuta dessas crianças que usufruem dos espaços da escola e quanto isso impacta no aprendizado dela. Deixa eu só dar um Agora. pitaco nisso aí. Oi, Então, são Alisson. esses pontos aí para a gente Só pensar dar um tudo aí. Por isso que pitaco eu nisso aí. falei de encontrar com os outros colegas que vão. Aham. Deixa eu só dar um pitaco nisso aí, viu, Bruna? Ó, primeiro que assim, nenhum gestor tem tempo de trabalhar a questão mesmo das verbas dessa forma. Por isso que existem as contabilidades, né? As contabilidades, elas têm que dizer onde os gestores podem gastar, gestores, né? Eu não gosto de falar essa palavra, diretores podem gastar. Eu, por exemplo, sou presidente da PM. Então, assim, quando eu tenho dúvida, ou eu pergunto no setor, ou eu pergunto direto para a contabilidade. Segundo, nenhum gasto ele pode ser feito se ele não tiver no plano anual de gastos. Então, agora em maio vai sair, tem que fazer, o conselho tem que se unir para fazer o plano anual de gasto. Nenhum gasto pode sair daquele plano anual, do que o conselho aprovou. Terceiro, que toda a verba que se gasta, o conselho tem que aprovar desde que não passe a legislação. Por exemplo, você falou em comprar livro, não pode comprar livro. Tem alguns mobiliários que não pode. Tem algumas verbas que elas são carimbadas, por exemplo, o PDD é estrutura, ele só pode gastar com estrutura. O Ah, não, PDD sim, eu ajudo em algumas coisas também então, da assim, coisa, e faço parte da PM. a gente, Um Bruna, vai se exemplo formando, rápido mesmo. ele vai se formando conforme vai, porque assim, o que acontece? Eles jogam as verbas e você tem que ir aprendendo no dia a dia mesmo. Agora, o que é importante para todo diretor? Não passar nada que não tenha no conselho, porque o conselho ele pode, inclusive, brecar gasto de diretor. Né? O conselho ele tem um voto maior que o diretor, então toda a verba que for gastar ela tem que passar pelo conselho de escola. Nenhuma verba não pode passar direto. Por exemplo, o diretor colocar na cabeça dele que ele vai iluminar toda a escola, que ele vai colocar refletor de 400 watts sem ter passado pelo conselho da escola. Isso não Mas pode. acontece, né? Não pode. Acontece, mas Tem a distância entre o não poder e o acontecer. E então, depois tá lá no meio da ata e vem assim: assina a ata posteriori. mas aí é que tá. É Os esse que é membros o do ponto. conselho não podem assinar. Os membros Esse do que é o conselho não podem ponto. assinar. Os Mas membros do conselho, o tesoureiro não pode assinar, porque ele não pode decidir sozinho. Ele assina, mas ele não pode. Ele não pode, porque aí dá verba irregular. E eu já vi escola que devolveu dinheiro por causa disso. Porque o conselho não já, eu aprovou. também. O conselho não aprovou as contas do que o presidente da PM fez.
Então, o conselho de escola ele é maior. Agora, assim, quanto a gastar verba, a gente vai aprendendo no dia a dia. Porque Não, e todo quanto dia à tem verba nova. participação, eu quis dizer assim também, quanto à participação nessa opinião das pessoas, assim, pelos lugares que eu passei, assim, é sempre mínimo, entendeu? Então, assim, não é só o movimento de chegar dinheiro na escola, é sobre saber aplicar o que é prioridade nessa escola ou não, entendeu? Que eu acho interessante que a gente tenha um olhar delicado, mais aprofundado. Aí precisa pensar nas instâncias, quais são as instâncias que existem, né? Porque também não é uma mãe reclamando de uma criança que isso vai afetar o orçamento, enfim, é uma discussão política, né? Complicada. Mas olha, acho que o importante agora é o seguinte: vocês que estão pensando, então, a Bruna, o Edivan, não sei se o Gilberto, se o Alisson querem tentar esboçar alguma coisa, não para este processo seletivo, porque talvez esteja em cima para conseguir escrever um projeto, mas para começar a pensar um projeto de pesquisa, então a gente debate isso no próximo encontro nosso. Eu vou mostrar aqui, eu vou clicar no link aqui, eu vou compartilhar e vou clicar no link. Ó, cliquei no link. Ó, aqui eu tenho, ó, atualizar, buscar, aqui se eu estou procurando o currículo de alguém, e aqui cadastrar novo currículo. Ó, cliquei em cadastrar, aí vem aqui os dados para eu começar a preencher. Então, olha lá, país, tal. Cadê? Uai. Uai. Ah, o Brasil está aqui na frente, ó. Ah, eles colocaram os países com maior incidência aqui e depois em ordem alfabética. Então tá lá, Brasil, e-mail, confirma e-mail, senha e vai avançando, né? Vai para a próxima, vai para a próxima. E é assim, tá? Giba e Alisson. É bem simples, tá? Não, eu tô em dívida com isso daí, eu vou acertar, fica tranquilo que daqui a uma semaninha eu acerto meu currículo lá. Ai, que bom não tá sozinha. O meu tá só um projeto lá, hein? Tá todo desarrumado. Eu não tô nem no começo, calma aí, eu tô Também pior. precisa, viu, Bruna? Precisa atualizar também, viu? Precisa, eu vi da outra vez que precisava ter ele atualizado lá. Pode Tá bom então, deixar. gente? Fechamos então? Fechamos. Tá Obrigada, ótimo. Cacau. Valeu. Foi Então, ótimo. Obrigado então. obrigado a Foi todos muito aí. bom. Bom fim de Obrigado a semana. Michelle, que saiu antes, aí teve que sair antes, e o Fábio Até a também. próxima. Valeu. Até daqui 15 dias Falou, então. gente. Boa Até, tarde gente. Um aí. Até abraço. Tchau, mais. tchau. Tudo Até de bom. mais Tchau, para tchau. todos.